Ômega Web Rádio. Boa noite a todos, boa noite Emerson, boa noite Marcelo. Hoje nós estamos com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente vai falar de marketing, não é? A gente vive na era digital, a gente vive um momento bastante específico das questões digitais, né? A pandemia trouxe uma mudança que ninguém consegue voltar atrás, então os empregos ficaram muitos à distância, as pessoas tiveram que efetivamente ficar à frente da tela de um computador, tiveram que se apresentar, tiveram que superar muitas vezes aquela vergonha, né, de se apresentar diante de uma tela. As empresas invadiram as casas, as escolas invadiram as casas, os alunos tiveram que aprender, quer dizer, reaprender a estudar, os professores tiveram que reaprender a ensinar, os coordenadores tiveram que reaprender a lidar com os seus profissionais, enfim. A era digital é alguma coisa muito nova, né? Ela tem aí no máximo 25 anos. Em tempo de humanidade, isso é algo muito novo, muito ainda a ser estudado, a ser explorado, mas com essa tecnologia que muda o tempo inteiro, a gente tem uma evolução muito rápida e é difícil acompanhar essa evolução. Mas as profissões, elas efetivamente precisam acompanhar isso. E o marketing faz parte dessa nova era que veio e que hoje efetivamente, é lógico que a televisão tem uma grande importância ainda na vida das pessoas, a rádio ainda tem uma grande importância na vida das pessoas, mas o digital tem uma importância inegável. Por exemplo, a gente está numa rádio, mas está sendo visto, né, graças ao digital. Então, essa mudança, essa transformação, ela tem que ser acompanhada também com uma transformação na divulgação da prestação do teu serviço, na divulgação da prestação de como você faz, como você presta o serviço, o seu pós-serviço, como você se apresenta. E isso é muito importante para todas as pessoas que vendem um produto ou que prestam um serviço. Não tem como se fugir mais disso, não é? Eu sempre digo que se o marketing não fosse necessário, a Coca-Cola não faria propaganda mais. E ela faz o tempo inteiro. Então, é isso que a gente vem falar hoje, não é? Vem fazer um alerta para todos os profissionais que muitas vezes resistem às mudanças, mas que elas são necessárias. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Antes de entrar no tema, gostaria de prestar uma homenagem. Ontem faleceu uma figura bem conhecida nos estádios, o Zé do Amendoim, né? Quem frequentou Eurico Mursa, Vila Belmiro, enfim, estádio de Jabaquara, conhecia essa figura tradicional, peculiar da nossa cidade, carismática, engraçada, e toda vez que a gente encontrava ele no estádio, eu falava, ô Zé, ele falava, Zé não, meu nome não é Zé, é José. E infelizmente faleceu ontem em decorrência de um câncer, então eu gostaria de prestar homenagem a ele, porque eu sei que quem está assistindo, Ed Santos, já em algum momento já cruzou com ele em estádio. E com relação ao tema de hoje, é super importante, realmente essa pandemia, ela trouxe uma mudança, tanto na prestação de serviço, quanto nessa questão digital mesmo, agora cada vez com mais força, e é um caminho que eu não vejo volta. Então, as pessoas vão ter que aprender a trabalhar com isso. Quem ainda não aprendeu vai ter que aprender para poder ter resultado, mostrar seu serviço, prestar seu serviço. Cada vez mais os serviços são prestados de forma digital. Na nossa profissão mesmo, cada vez mais os processos digitais, audiências digitais. Agora, aos poucos, estão voltando às presenciais, mas durante a pandemia tivemos muita audiência digital, enfim.
Eu acho que algumas não vão voltar mais, viu? Eu acho que dependendo do tipo mesmo. de audiência, a gente vai ter ela digital, a gente vai ter um híbrido, né? Uhum. Eu acho que vai ser bem híbrido. Eu acho que algumas audiências vão permanecer E digitais. algumas são necessárias mesmo, né? Até para você ver a pessoa, sentir o que está acontecendo ali, enfim. Mas é uma tendência que eu acho que realmente não volta mais. Como as sustentações orais, eu acredito que elas não voltam a ser presenciais, elas vão ser só digitais. Que, convenhamos, é melhor, né? Você pegar um cara da divisa lá de Presidente Prudente para vir fazer sustentação oral em São Paulo, ou ter que contratar alguém para fazer, hoje em dia com internet é algo que... Ou ter que ir até Brasília, né? Exatamente. É algo meio que impensável. Então, acho que o tema hoje é de suma importância. Temos um colega aqui de longa data que conhece bem do tema, está trabalhando bem sobre isso, e eu acho que ele vai poder passar bastante coisa para a gente, para quem está assistindo. Se puder chamar ele, Raquel. Sim. Vamos lá. Marcelo, vamos colocar o nosso convidado. Olá, boa noite, Eduardo, tudo bom? Boa noite, Raquel, boa noite, Emerson. Mas escapou, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Não fica falando aí o quanto tempo que a gente se conhece, que as pessoas vão achar que nós somos velhos, vão denunciar a nossa idade, viu? E eu, olha... Somos experientes. Ainda estou bem garotão. Mas, brincadeiras à parte, meus amigos, eu quero agradecer imensamente ao convite e dizer que é uma oportunidade. Eu especificamente tenho uma experiência forte com a questão do marketing envolvendo a advocacia, ou seja, o marketing jurídico, né? Mas os conceitos fundamentais do marketing, eles são para todos. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar e vocês saibam que com esse convite vocês estão me ajudando a cumprir o meu propósito, que é contribuir com a sociedade nesse sentido e especialmente com os colegas advogados. Tomara que tenham muitos nos ouvindo e nos assistindo. Eu achei importante isso que você falou. Eu vou te chamar de Brena, até porque a gente se conhece, enfim. Eu achei importante isso que você mencionou agora com relação ao que você vai falar aqui poder ser aplicado em outras áreas. Porque falamos muito de marketing jurídico e tal, e de repente quem está começando a ver o programa vai achar que é específico somente para a área jurídica. Mas não, pelo que você deu a entender, o que você vai passar, que seria a ideia, a coluna, a essência, né? A essência dá para ser aplicada em qualquer área. É isso mesmo? É isso. De uma maneira geral, o marketing, ele tem princípios já bastante consolidados há muitos anos. Essa expressão do marketing jurídico, ela foi cunhada, existe uma disputa de dois grandes parceiros, dois grandes colegas, a respeito de quem é o responsável por ter cunhado essa expressão, o Alexandre Mota e o Rodrigo Bertozzi, mas independentemente de quem passou a utilizá-la, quem criou a expressão, o que foi feito? Eles são dois especialistas em marketing e que adaptaram para a nossa realidade da advocacia, ou para a realidade da advocacia, o que a advocacia pode fazer. E agora a gente vai poder discutir alguma coisa com esse novo provimento 205. Então, de qualquer maneira, os princípios são os mesmos e para a advocacia temos algumas peculiaridades, porque é uma profissão que não pode usar todas as ferramentas de marketing, mas pode usar boa parte delas. O que a gente vai discutir aqui pode ser utilizado, essa principiologia, por qualquer profissional, por qualquer comerciante, ou a palavra que está mais em vogue, é a que eu mais gosto de utilizar, por qualquer empreendedor, né? Sim, Hoje em dia a gente percebe muito que as pessoas, principalmente com a pandemia, né, as pessoas precisaram se mexer, mudar, né? Elas precisaram efetivamente se lançar, porque ou elas faziam isso ou elas ficavam completamente estagnadas, né?
Então, o marketing, apesar de ser realmente já ter os seus pilares bastante estabelecidos, mas o marketing digital, ele trouxe algumas mudanças, né? Porque uma coisa é você fazer uma propaganda, ter outra pessoa te apresentando, você falar do produto, você falar do serviço, e você está à frente da tela, falando de você, falando da sua prestação de serviço, vendendo o seu produto. Então, eu acho que quando a gente fala de marketing digital, no momento que a gente está vivendo, a gente tem a necessidade do mercado é que a pessoa que presta o serviço ou que está à frente do produto, muitas vezes ela precisa aparecer para dar confiabilidade nessa prestação e nesse produto que está sendo alienado, está sendo economicamente praticado no mercado. Então, o que você acha? Você tem essa impressão também? É isso. Foi muito bom você tocar nesse ponto, Raquel. Quando a gente fala de marketing digital, e aí eu vou falar em relação ao a experiência que a gente tem vivenciado com alunos, com clientes, e a experiência de mercado do que a gente olha. É evidente que o marketing nas redes sociais, o que a gente chama do marketing digital, ele revolucionou. E, em um certo sentido, ele democratizou o marketing, né? Porque se a gente imaginar que alguns anos atrás fazíamos investimentos astronômicos, por exemplo, para criar um filme, então você tinha que scriptar, filmar, editar e depois levar isso para a grande mídia. Você imagina o quanto o marketing digital democratizou, porque as pessoas hoje fazem isso sozinhas, às vezes com o próprio celular, né? Então, isso melhorou bastante. Isso não quer dizer que essa facilitação ela não requeira um plano ou uma preparação. E o que eu tenho visto, a grosso modo, é que a maioria, a imensa maioria das pessoas estão achando que fazer marketing, especialmente fazer marketing digital, resume-se a você criar um post e colocar nas suas redes sociais. E, evidentemente, eu tenho que dizer, isso não é que seja ruim, é que ele é uma pontinha. Então, a gente vai imaginar que aquele postzinho que você faz, vamos supor que uma pizzaria, com o seu cardápiozinho com a promoção de hoje, ou a promoção da semana, ela é só a ponta do iceberg de um plano de marketing que você tem que construir. Você no começo, Brena, mencionou que existiam algumas ferramentas para fazer o marketing e tal. Algumas poderiam ser aplicadas na área jurídica e outras não, até por questões do provimento que algumas coisas nós podemos utilizar e outras não, até por uma questão de propaganda e tudo. Daria para você explicar de forma geral quais seriam cada uma dessas ferramentas ou seria muito complexo? Bom, só para você ter uma ideia, Emerson, em termos de marketing jurídico, nós temos mais de 60 ferramentas de marketing jurídico. E tem um monte de coisa que as pessoas fazem, e fazem intuitivamente, que eles não sabem o que é que estão fazendo marketing. Então, vamos partir do princípio do que significa marketing. Marketing é uma palavra que vocês devem saber, vem do inglês de market. Então, é o estudo do mercado, de marketing, mercado, para você atingir o seu público. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas. Eu vou tentar simplificar isso para que vai ser útil para a imensa maioria das pessoas que são os nossos live espectadores ou estão nos ouvindo. É que tudo começa por você pensar em um plano. E um plano, principalmente um plano de marketing, ele começa de trás para frente. E é uma loucura quando as pessoas, quando eu trago isso para os alunos, quando eu trago isso para
os clientes é que fala assim, mas como é que eu posso conseguir enxergar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, etc, etc. Esse talvez seja o principal motivo, e a gente sabe que muitas pessoas são refratárias em objetivar, ou seja, de ter esse olhar para buscar algum objetivo, porque tem medo de fracassar. E o medo ele bloqueia a maioria das pessoas de fazerem um plano. Então, o primeiro passo para se construir um plano é esse. Saber onde você quer chegar em termos de, vamos continuar no nosso exemplo da pizzaria. No exemplo de quantas pizzas eu quero vender aquela semana. E aí, nós construímos de trás para frente um plano para saber o que eu preciso fazer para começar a dar os primeiros passos para atingir o meu objetivo. A grande questão é, Emerson, as pessoas não querem, não fazem, têm medo, e aí não constroem um plano, e invariavelmente eles não medem, e aí culpam as redes sociais, culpam a pessoa que faz os seus posts, culpam os seus... quem quer que eles possam identificar, mas é evidente que sem um plano estruturado, eu não tenho como te falar de muitas ferramentas. Mas vamos falar então do marketing digital. Não, só um minutinho. Será que as pessoas têm medo ou falta o conhecimento para imaginar aonde vai chegar? Por exemplo, que nem você, pegando o exemplo que você deu da pizza. Será que a pessoa tem medo de falar, não, vou pôr uma meta, sei lá, de 30 pizzas? Ou será que a pessoa não consegue visualizar isso? Falar, não, eu tenho que criar uma meta de 30 pizzas, então vou ter que fazer um marketing voltado nisso. Pelo que você vê aí, você acha que realmente é medo ou é falta de conhecimento da pessoa? Eu acho que as duas coisas. Não necessariamente as mesmas pessoas têm o medo e a falta de conhecimento. É muito comum, a grande maioria esbarra na falta de conhecimento, e aí fazem os planos soltos. A partir do momento que você mostra para a pessoa, fala, olha, é o seguinte, seu marketing só vai funcionar a partir da construção de um plano, e aí sim, alguns têm esse receio, eu não quero ser... Resistência, obrigado, Raquel, palavra forte. Essa resistência de tomar essas decisões. Muitas pessoas, por medo mesmo de não atingir os objetivos, porque quando a pessoa não atinge o objetivo, ela associa isso ao fracasso. Eu sempre gosto de trazer, hoje nós estamos aqui provavelmente em função do Thomas Edison, que desenvolveu a lâmpada, né? E é incrível que ele antes de ele conseguir desenvolver uma lâmpada, então, a condução de energia para acender uma lâmpada, ele fez 1000 tentativas. Se o Thomas Edison tivesse desistido em alguma dessas tentativas, a gente provavelmente não teria a evolução tecnológica que nós temos até hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, ele sempre dizia, olha, eu não fracassei 1000 vezes, eu só aprendi 1000 vezes como não fazer. É isso. O que eu sempre falo, né, inclusive, quando eu falo, às vezes, converso com os meus alunos, é que não existe êxito sem o fracasso. O fracasso faz parte do sucesso. Se você não esbarrar no fracasso, é porque você não tentou. Então, se você sequer tentou, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Existe muita... Eu vejo, inclusive, quando eu faço planejamento para os alunos, quando eu faço planejamento de administração de pessoas, as pessoas, primeiro, elas não se conhecem. Então, se a pessoa não se conhece, ela não pode vender o serviço que ela presta. E, em segundo lugar, as pessoas têm muita resistência à mudança.
E o marketing digital, ele precisa partir da essência que a pessoa tem que mudar. Porque ela tem que mudar, porque ela tem que se apresentar, ela tem que partir, ela tem que quebrar alguns paradigmas. E se ela não entender que essa mudança é essencial, ela não consegue seguir em frente. E é lógico que não é no primeiro post que você vai colocar, ou no primeiro planejamento, que você vai virar uma blogueira, né? E vai conseguir milhões de acessos e de engajamento, como fala, e aí você vai começar a ganhar dinheiro. Então, eu acho que existe uma mistificação disso, de que as pessoas ficam ricas da noite para o dia, e que esse marketing é assim, num estalar de dedos, né? E isso é que precisa ser colocado, que é um trabalho de formiga, que você precisa aparecer, precisa demonstrar confiabilidade, como é em qualquer outra questão, né? A Sabrina está até colocando aqui, ó, acho que o ser humano fica receoso de se estressar e colocar uma meta. E isso até o medo do fracasso. E essa é a pergunta-chave. E se eu não conseguir, o que vão pensar de mim? Essa é uma questão determinante, né? As pessoas ficam com medo dos julgamentos. Os julgamentos a gente tem que simplesmente ignorar. Normalmente as pessoas nos julgam porque elas não estão felizes com o seu sucesso. E essa é uma questão determinante. As pessoas invejam, as pessoas têm dor de cotovelo, e a gente tem que se livrar dos julgamentos. Mas, Raquel, eu quero retornar a um ponto fundamental. Para a construção desse plano de marketing, é muito importante mesmo o que você comentou do autoconhecimento. Não é à toa que, assim, eu, quando comecei a estudar o marketing, isso foi provavelmente, eu não tenho certeza, em 2014, e aí, depois que eu desenvolvi o meu curso de marketing, a mentoria, eu notei esse detalhe. Tanto que a gente teve que fazer uma adaptação, dar uns passos para trás e oferecer aos alunos e aos mentorados ferramentas de autoconhecimento para que, assim sim, ele pudesse dar os primeiros passos em torno de, por exemplo, vou falar no mercado da advocacia, em torno de, por exemplo, em desenvolver um diferencial competitivo dentro da advocacia. Vamos falar desse nosso mercado, nós três somos advogados, e hoje nós temos 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil advogados. Uhum. Assim, honestamente, eu não vejo o problema relativo à quantidade de advogados. O que eu vejo é que a quantidade de advogados fazendo as mesmas coisas. Né? E aí, não é só fazer as mesmas coisas. E às vezes o cara pratica uma advocacia especial, mesmo numa área que tem muita gente, exemplo de uma área trabalhista, por exemplo. A gente sabe que tem bastante gente atuando na área trabalhista, e o cara não se conhece ao ponto de identificar que o que ele faz é diferente em alguma circunstância dentro daquele mercado. E é essa construção que tem que ser feita, porque num universo de 1 milhão e quase 1 milhão e 200 mil, 250 mil advogados, não é possível todo mundo fazer a mesma coisa. O que eu acredito é que a gente tem que se conhecer, construir uma marca jurídica forte, e isso serve para qualquer pessoa, do dono da pizzaria, construir uma marca da pizza forte para galgar os passos em torno de obter um ótimo retorno desse investimento de marketing. E eu preciso falar para você uma coisa que é muito importante. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não começou a fazer nada em termos de marketing, tenha uma certeza. Você está há 1 ano e meio atrasado. E por que eu digo isso? Porque os primeiros resultados da construção de um plano de marketing e colocar em prática, eles começam
a aparecer mais ou menos 1 ano e meio depois do que você começou. Para a consolidação de uma marca jurídica, por exemplo, às vezes isso pode levar até mais tempo. Então, imaginem, e está todo mundo hoje enlouquecido, indo para as redes sociais, e se você não souber encontrar esses pontos para trazer o destaque para a sua marca, porque antes de tudo isso é o que você falou da Coca. Se a Coca não precisa, mas ela faz propaganda até hoje. Por quê? Porque ela tem uma marca consolidada e precisa nutrir isso. Como é que a Coca chegou nisso? Evidentemente que nós não vamos nos tornar uma Coca-Cola do dia para a noite. Eu até acredito que tem muita gente que em consistência possa chegar. Mas tem que começar hoje, ou porque ontem já foi. Sim, além do mais, né, eu sempre falo que existe uma importância muito grande de você, que hoje o mercado exige isso, você fidelizar o cliente. E aí não importa o tipo de prestação de serviço, se você vende produto, se você presta serviço, mas para você fidelizar o cliente, não basta você ter um plano bom de marketing, você tem que prestar bem o serviço, o seu produto tem que ser atrativo, e outra coisa que eu digo sempre, você tem que ter o pós-venda e o pós-prestação de serviço. Isso é extremamente importante e é um diferencial de mercado. E você pode utilizar isso no seu plano de marketing. Então, quando você faz um plano que você divulga isso, é lógico que a gente, como advogado, por exemplo, a gente tem uma restrição. Aí isso a gente já não pode fazer. Aí você tem que esperar o cliente, né, poder te elogiar, poder fazer, mas você pode conduzir as coisas de uma maneira para que isso aconteça. Então, a gente na área jurídica tem que tomar cuidado na hora de fazer o nosso plano de marketing, porque a gente não pode, por exemplo, estar vinculado a uma propaganda e aí aparecer o nosso nomezinho, porque isso é proibido, então não pode fazer, né? A bendita da ostentação, que foi aí uma questão que todo mundo gritou, que eu não entendo muito porquê, né? Não pode ostentar sob o ponto de vista jurídico, né? Não pessoal. Sabe e que é uma coisa que tem lógica, né? Tem. Sabe o que eu penso a respeito dessa questão da ostentação? Eu acho que assim, vamos voltar então à questão da advocacia. O que a gente tem que coibir e evitar é a mercantilização da advocacia. Ok? Isso significa cada vez mais está ocorrendo. Está ocorrendo. E aí é uma questão fiscalizatória. Bom, a gente sabe que os tribunais de ética estão assoberbados, ou seja, tem muitos processos dos tribunais de ética da OAB. Quem sabe da realidade, nós sabemos, mas às vezes muitas pessoas ficam falando, porque advogado é corporativista, mas tem processo disciplinar, tem um montão de processo disciplinar correndo aí. Isso está acontecendo, cara. Um parênteses só com base nisso. Eu, durante muito tempo, fui relator do processo do Tribunal de Ética, e para deixar claro para quem está assistindo, existe punição, demora um pouco. Eu mesmo, por 2 vezes, pedi exclusão de advogado, tá? Houve um caso, antes da exclusão, o próprio advogado pediu o cancelamento da inscrição, porque ele sabia que ia ser excluído. Então, ele meio que saiu pela tangente para depois voltar de novo. Mas voltando, desculpa, Brena, só para deixar claro para quem está assistindo que acha que a gente é corporativista, mas tem vários processos, como você falou, e não pode ser feita a publicação. Então, assim, a publicidade não pode ser feita. Mas continua. Publicidade, o nome que a gente vai dar, se é publicidade, se é marketing, se é propaganda, eu acho que, honestamente, não nos cabe discutir. O próprio provimento 205 agora de 2021 fala em marketing jurídico e publicidade jurídica, tá? Tá tudo bem.
O que a gente não pode é mercantilizar. E o que é mercantilizar, para quem não sabe, gente? Por exemplo, o advogado não pode oferecer os serviços, ele não pode dizer que vai fazer desconto. Essas são armas do mundo mercantil, de quem vende, de quem compra e vende produtos e serviços que não sejam ligados à advocacia. Garantir resultado. Que é uma coisa muito importante para a gente falar aqui. Nenhum advogado pode vender resultado. A gente tem muito isso. A causa é ganho, isso não existe. Não existe. O advogado que fala uma coisa dessa está praticando um crime, porque não existe causa ganha. E aí a gente passa para o Emerson, porque o Emerson vai voltar lá para o tribunal para punir essa turma que está falando. Só que a gente... Eu, honestamente, quando eu converso com os meus alunos, eu penso para eles, gente, nós não podemos nos preocupar com os errados. Vamos fazer o que é certo. Exatamente. Vamos praticar o marketing jurídico correto. Vamos praticar o marketing honesto. Aliás, até para quem não sabe, as empresas de marketing que tratam dessa parte mais comercial, elas também têm uma regulamentação. Existe uma fiscalização para coibir exageros e abusos. Então, a gente coloca nas mãos das pessoas que estão à frente dos tribunais de ética da OAB que proíbam e coíbam, e lógico, se a gente vê alguma coisa que seja proibida, por exemplo, cabe a nós também denunciar e avisar. Mas vamos voltar ao nosso ponto central. Então, tirando essas questões de prometer vitória, dar desconto e esse tipo de situação que é muito aparente, de resto, na advocacia, pode-se fazer quase tudo. Eu não posso fazer, por exemplo, uma prospecção fria. Então, isso quer dizer que o advogado não pode bater na porta das pessoas, falando assim, olha, aqui está aqui o meu folder, eu quero, se você não quer me contratar, esse tipo de coisa a gente não pode fazer, mas existem outras coisas. E a grande maioria das ações de marketing, seja jurídico ou não, eles envolvem o que nós conversamos no começo, que é a consolidação de uma marca. Para nós, advogados, a gente sabe que existem grandes escritórios, e aí a gente pode falar em escritórios de marca, que tem uma marca jurídica forte. Mas, na maioria dos casos, na imensa maioria dos escritórios de advocacia, mesmo muitos grandes, por exemplo, do Márcio Tomás Bastos, né? Quem sabia o nome do escritório do Márcio Tomás Bastos? Quase ninguém. Então, nós, advogados, temos que trabalhar muito fortemente a nossa marca pessoal. Então, o primeiro passo, olhar para isso. Como é que eu faço isso? Voltamos ao que a Raquel comentou. Preciso entender quem eu sou, como eu quero chegar, para identificar qual é a melhor maneira de que eu possa passar a comunicar a minha marca pessoal. E eu não estou dizendo de criar personagens, viu? Porque normalmente essas coisas, elas às vezes funcionam, mas não duram muito tempo, não são perenes. Quando o cara inventa o personagem, logo a máscara cai. Mas eu entender como eu sou, perceber as minhas qualidades, inclusive meus pontos de melhoria, para ter atenção de melhorar, e a partir deste ponto começar a transmitir uma imagem de credibilidade. Porque nós temos 3 fases aí. Primeira fase, eu gosto de usar do acrônimo CAR. CAR é o carro em inglês, né? Então, você quer andar o quê? Numa Ferrari ou no Fusquinha, quando se trata da sua imagem? O C é a fase do conhecimento, é quando as pessoas nunca ouviram falar do Breno, nunca ouviram falar do Emerson, nunca ouviram falar da Raquel, e nos veem pela primeira vez. Então, quem é
Cara, tem alguma coisa interessante? Está transmitindo uma mensagem? Para aí, você passa para a fase do A, que aí é quando dá autoridade. E aí você, ou aproximação, quando você começa, de fato, chamar a atenção de um determinado conjunto de pessoas. E só depois é que você vem, que chega na fase da rentabilidade ou do resultado, como você quiser entender melhor o R. Então a gente precisa construir e passar por essas 3 fases até chegar a um momento de que as pessoas estão aptas a querer comprar o seu produto ou contratar os seus serviços. Isso para todo mundo. É muito raro os casos de viralização, que todo mundo compra e gosta de uma coisa automaticamente. Isso é bem a exceção à regra, e está todo mundo achando que a exceção é a regra, que eu vou fazer um vídeo viral, vou ficar conhecido e todo mundo vai querer saber o que eu faço e me comprar. Outra coisa que eu percebo muito quando as pessoas, né, falam de marketing digital, principalmente com agora as plataformas que têm rendido muito engajamento, né? Que é o TikTok, o Reels. As pessoas acham que obrigatoriamente elas precisam dançar, né, e se expor o corpo, as mulheres e os homens também. A gente tem visto muito isso, né? Músicas com um palavreado bastante vulgar. E, assim, isso não é obrigatório. Você pode até ter uma onda também nessas redes, mas você pode fazer isso de uma maneira mais elegante, de forma... até utilizando alguma música de mais engajamento, mas com um tipo da música, né, uma parte da música em que não tenha nenhum de palavrão, nem nada... E não precisa dançar. Você não precisa se expor dessa maneira. O marketing pode ser feito nessas redes, pode aumentar o teu engajamento, pode vender o seu serviço, sem que você tenha que ter uma exposição, que é uma exposição que muitas vezes te leva ao marketing negativo e não ao positivo. Que aí, para você recuperar o seu engajamento, é muito ruim. Aliás, antes de eu falar sobre isso, eu vou voltar numa coisa que você comentou. É o que acontece com a tal da ostentação, viu, Raquel? Eu não sei por que honestamente, a OAB Nacional se preocupou com essa questão, porque, na minha opinião, a ostentação ela só vai trazer a dor de cotovelo do teu par. Raramente alguém vai querer te comprar. Você vai fazer um papel de bobo, às vezes um papel de ridículo, e isso não está te trazendo nenhum branding significativo. A mesma coisa com essas plataformas do TikTok e do Reels. Veja bem, eu não quero dizer que eu sou contra nada disso, mas você querer viralizar se expondo ao ridículo pode ser uma estratégia, como, por exemplo, do Tiririca e do filho dele, que eu, honestamente, nem me recordo o nome dele agora. Porque é isso que eles vendem, é isso que eles são comediantes. Nós temos que, então, ter a perfeita noção e sintonia entre o que eu sou, o que eu quero comunicar e quem eu quero que me compre. E esse é um outro passo da construção do seu plano de marketing. É construir e identificar quem é o seu público-alvo, e quando você estuda bem o seu público-alvo, você descobre quem é o seu prospecto, ou o seu avatar, que é o que chamam de pessoa. Você desenha aproximadamente o tipo de pessoa que vai se interessar por aquilo que você tem para vender. Então, claro, por isso que existem pizzarias,
vendem uma pizza por R$ 75 e tem as pizzarias que vendem a mesma pizza. Eu não estou dizendo que é com a mesma qualidade, porque tudo isso também é marketing, a R$ 20. Porque entendeu para quem que eu vou vender? Que tipo de produto que eu quero oferecer? Para quem que eu vou vender? Quem compra isso? Então, por isso que eu me incomodo e me chateio, percebo que tem gente, inclusive, gastando dinheiro à toa, sem construir um plano, só fazendo postagens aleatórias, sem saber como vai chegar. Porque o mais importante do plano, gente, não é, por exemplo, no marketing digital, é você fazer as postagens. É você saber identificar os indicadores daquilo que você está fazendo. E se você não constrói um plano, você simplesmente está dando sempre um tiro no escuro. Porque se você não sabe onde você quer chegar, e eu me canso de falar isso, qualquer caminho serve, qualquer lugar é lugar. E aí você não tem parâmetros para resolver e mudar a tua trajetória do teu plano. De forma resumida, você tem que fazer a tua postagem já focado naquele grupo de pessoas que você vai atingir. Não adianta ficar, que nem você falou, jogando postagem para tudo que é lado, de repente você quer atingir um público A e está jogando para o B, para o C, e não vai ter o resultado em função disso. Sem dúvida. Eu acho que é importante isso que você falou. É isso. Só que a gente tem que, por exemplo, a maioria dos empreendedores tem que ter o discernimento e a coragem de enxergar isso também. Porque o que acontece? A tendência natural, eu quero vender para todo mundo. Sim. A questão é, nem todo mundo está disposto a comprar de você. E é essa a ciência do marketing. Essa é a grande mágica que o marketing faz para qualquer pessoa que esteja disposto a estudar um pouco, a construir um plano, não fazer as coisas de maneira aleatórias, intuitivas, e a olhar os indicadores dos resultados que você vai colhendo ao longo desse processo. É por isso que a gente fala que você vai colher resultado daqui a 1 ano e meio. Porque é quando você começa a ter melhores indicadores para poder ajustar o curso daquilo que você planejou. Mas é exatamente isso que você disse. Brena, vindo um pouco para o lado da área jurídica aqui, quais são as publicidades que seriam vedadas na nossa área, até para quem está assistindo poder entender? Já foi mencionado aqui a questão de bater na porta de cada um, mostrar, eu estou vendendo meu serviço e tal, mas diante desse marketing, o que seria vedado, que daria problema na nossa área, vindo para a área jurídica um pouquinho? Você não pode oferecer os seus serviços em hipótese alguma. Você não pode, em nenhuma circunstância, deixar claro que você está fazendo a venda de qualquer coisa que seja. Ou, por exemplo, quando você diz assim, venha no meu escritório, a consulta grátis. Isso está embutido um discurso de venda. Basicamente, para a área jurídica, o que funciona, o que é permitido, o que é muitíssimo aplicado, principalmente em termos de marketing digital, é o que a gente chama de marketing de conteúdo, Emerson. O que é marketing de conteúdo? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Citar um caso, ganhei um caso X. Não, ganhei um caso não. Ganhei um caso também não posso. É você se mostrar conhecedor daquela área do direito, por exemplo. E por isso, então, que eu vou voltar um pouco mais para trás. Hoje, a gente conhece, tem pelo menos 40 áreas definidas do direito, certo? Uhum. Isso sem contar algumas variações. Por exemplo, essa área de tecnologia, LGPD, ela pode se subdividir em outros tantos segmentos. Então, imagina você, Emerson, que você vai começar a fazer o teu marketing jurídico agora. Vamos dizer uma coisa.
Uma coisa é o Pinheiro Neto dizer assim, não, eu faço tudo. Porque é o Pinheiro Neto. Já tem uma marca consolidada. Outra coisa é o Emerson falar assim, não, pessoal, eu sou especialista em direito do trabalho para empregados. É você e mais a torcida do Flamengo, né? Tem um monte de cara que faz isso, né? O que eu tenho que dizer? Então, como é que eu começo a me destacar dentro desse meio? Tá tudo bem você ser especialista em direito do trabalho para empregados. Eu conheço diversos advogados que são muito mais exitosos praticando esse tipo de advocacia, que é mais de volume, e muito mais bem-sucedidos do que outros, tá? Então, isso não é uma crítica. É só dizendo, como é que, então, eu faço para que as pessoas percebam que eu sou especialista nisso? Eu começo a construir a minha reputação. Como? Escrevendo artigos, tendo um blog, tendo um canal, tendo meios de você demonstrar a tua especialidade naquele determinado assunto. Mas, Brena, mas eu entendo de um monte de coisa. Falei, legal, só que dá muito mais trabalho você produzir todo esse conteúdo para diversos segmentos, e aí não vai parecer que você é um especialista, senão, quando você foca num determinado segmento e esmiuça. E existe uma coisa que é muito louca. Quanto mais você se aprofunda num assunto, quanto mais você se aprofunda numa área de atuação, especialmente na área do direito, mais camadas daquela área você descobre e vai mostrando para o seu público que você, evidentemente, é um especialista naquele determinada área. Sim, além do mais, né, eu acho importante que as pessoas que estão vendo a gente, que vão ouvir a gente, é que, assim, o advogado, quando ele produz um conteúdo, é que ele está demonstrando que ele tem conhecimento sobre aquilo, né? Que ele sabe falar sobre aquilo. Então, assim, hoje em dia é muito popular as lives, né? Elas também são uma forma de você se expor, de você conseguir ter esse tipo de marketing, né? Que é uma coisa que ficou um pouco desgastada por causa da pandemia, que todo mundo começou a fazer, e aí as pessoas enjoaram um pouco disso, né? Então, isso já teve um momento de auge, depois caiu um pouco. Quando os advogados eles conseguem também fazer uma propaganda, mesmo que seja um marketing digital, com um conteúdo bem escrito, porque eu também vi às vezes eu acompanho muito isso. E eu vejo conteúdos que não tem, eles não passam nada, né? Então é importante que a pessoa, quando presta qualquer serviço, e aí a gente está falando do jurídico, mas isso se aplica a qualquer serviço, qualquer pessoa que vai prestar um serviço, que vai falar sobre alguma coisa, ela tem que ser transparente na mensagem que ela quer passar. Porque senão a pessoa que está do outro lado, ela não vai entender e você não passa credibilidade. Então isso é importante que as pessoas entendam, né? Porque o marketing, ele demora, ele não é uma coisa, é o que eu falo, não é uma coisa rápida e também não é tão simples de ser digerido por quem está do outro lado, né? O marketing que a gente mais conhece é o de boca a boca. As pessoas ainda procuram muito isso, porque, principalmente na área jurídica, as pessoas querem alguém que elas confiam, né? A fidúcia entre advogado e o cliente, essa confiança é algo muito importante. Você tem que sentir o advogado, porque senão a coisa não vai fluir. É diferente de você vender uma roupa. Sem dúvida. E é por isso, Raquel, que eu falo isso, eu não sei há quanto tempo já que eu falo isso, que eu acredito que a melhor estratégia, a melhor ferramenta e de uma certa maneira também a mais barata, porque ela
é auto-aplicável, a melhor ferramenta de marketing para o advogado e para a maioria das pessoas é o networking, que é o marketing boca a boca, que é o marketing de indicações. Vocês querem ver uma prova disso? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Eu posso dizer uma coisa para vocês. O livro, eu já participei de diversos treinamentos de venda. O livro do Og Mandino, ele não fala nada de venda. Ele fala sobre construção de relacionamentos de médio e longo prazo, para que com essa construção de relacionamentos você obtenha a confiança das pessoas, para que você passe a ser uma pessoa que lembrada na hora de uma indicação. E isso é o networking. E, aliás, esse é o foco principal lá do meu curso do Enchendo a Banca, é ensinar isso para os advogados. Então, é isso. E, aliás, depois, né, com a pandemia, ficou muito claro que aquelas pessoas que participam, que cooperam com os outros, que fazem esse networking de uma forma de um conseguir ajudar o outro e fazer com que as pessoas vão se alavancando, elas vão conseguir prosperar melhor, né? O individualismo, ele cada vez cabe menos no mundo hoje. Então, assim, não adianta, as pessoas precisam entender que ajudando, passando conhecimento, fazendo esse círculo de informação, você não está criando competidor, né? Você está alavancando cada vez mais a sua própria carreira. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque ainda existe um certo receio, né? De você querer reter informação, porque aí só você vai conseguir fazer aquilo, e isso é uma grande tolice, e as pessoas devem entender que não é assim que elas vão conseguir alavancar a sua vida na área profissional de jeito nenhum. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, o individualismo ele tem que ser extirpado, vamos dizer, do nosso vocabulário. Elimina a palavra individualismo. Nos últimos 20 anos, nós construímos uma sociedade individual e certamente essa tem sido a causa de muitos problemas que nós temos vivenciado. E outra coisa é o imediatismo. Então, são os dois Is aí que a gente deve simplesmente ignorar. Porque os resultados, não existe resultado imediato para ninguém, eles são construídos, a sua marca vai ser construída aos poucos, e essa entrega que você falou, Raquel, de conteúdo, quando você abre o seu coração, a sua cabeça para ajudar as pessoas notam. E elas percebem, esse cara merece a minha confiança. Inclusive, eu posso emendar no que o Fábio Luiz está falando aqui? Boa noite, Fábio. Lógico. Ele quer dizer se o excesso de exposição na mídia pode ser prejudicial à imagem pessoal. Sim, sim. Depende, né? Acho que depende. O advogado, ele tem uma restrição de ficar aparecendo na mídia de uma maneira, enquanto advogado, né? Ele tem a possibilidade de ser informativo. Algumas pessoas usam inteligentemente uma construção de marca de uma maneira indireta. Então, não estou falando sobre direito, mas eu estou ali todos os dias para que as pessoas me conheçam. Fábio, eu acho que depende, temos que olhar para cada caso, depende do tipo de exposição, depende em que tipo de mídia e qual é a mensagem que essa pessoa passa todos os dias. Por exemplo, sim, tem gente que a gente via todo dia, por exemplo, Ana Maria Braga, vamos citar uma exponencial. Segunda a sexta você vê a Ana Maria Braga todo dia. Isso é prejudicial para a imagem dela? Agora, claro, o advogado não pode ficar indo todo dia
E você está lá ao lado da Maria Braga comentando casos jurídicos, porque ele vai estar cometendo uma ilicitude. Então, certamente, isso é prejudicial. Agora, lógico, em outras pessoas, se o cara que pudesse sair de mão dada com qualquer artista desse, ia ser sensacional. Ou os nossos Big Brothers da vida não é isso. Uma exposição maciça daquela pessoa e depois colhe os frutos. Depende, então. A única coisa que eu falo sempre, para quem se expõe muito na mídia, é que do mesmo jeito que a mídia, ela te alavanca muito rápido, ela também pode te derrubar muito rápido. Então, as pessoas precisam saber como se expõe na mídia, né? A única preocupação de todo mundo que está muito exposto na mídia é que a pessoa precisa ter um certo cuidado com o que ela fala, com o que ela... Porque, dependendo do que ela disser, você aniquila o ser humano e ponto final. Então, assim, a exposição, a quantidade não é o problema, né? Na minha opinião. Na minha opinião, o problema é a pessoa saber se expor. Responsabilidade, né, Raquel? Mas é para tudo. E aí é um outro tema que a gente vai ter que abordar, inclusive para o marketing. Nós temos que ter responsabilidade. Sim. E eu não adianta eu querer me mostrar um grande especialista em determinado assunto se eu não falo a verdade ali, se eu deturpo os fatos. Porque, invariavelmente, isso... Vocês ficaram sabendo há cerca de um ano atrás de uma pseuda colega da área jurídica que diz que tinha mestrado em tais instituições e ela nem tinha o diploma de graduação, estava vendendo cursos e vendendo mentorias e dando aula em cursos superiores lá no estado do Nordeste. Quer dizer, um dia a casa cai com essas mentiras, não é possível. Então, aliás, na nossa área, né, a gente viu aí que vários disseram que tinham curso em Harvard, tinha curso não sei aonde, e ninguém tinha curso em lugar nenhum. Então, quer dizer, para que você se expor? E aí, hoje em dia é muito fácil você descobrir se a pessoa está falando a verdade ou não, porque o digital permite isso, e a pessoa é desmascarada, e aí pronto, aí fica descredibilizada completamente. Então, assim, né, vamos falar a verdade, né, vamos dizer o que realmente nós somos, vamos inventar aí curso em faculdade do exterior para dizer que é isso, aquilo, outro, sendo que sequer colocar o pé lá, né? Eu não sei vocês, mas eu me lembro de um profissional da nossa área jurídica que era bastante conhecido, que tinha um monte de curso do exterior, mas na verdade o pessoal não ia estudar, não. Ia fazer excursão e ganhava um certificado. Na nossa época tinha vários que faziam isso. Pois é, então. E Paris, Sorbonne, e por aí vai. Outra bobagem de o cara, meu escritório foi premiado com... A OAB até foi muito específica nessa questão, né? A gente não pode pagar para participar de prêmio, porque, claro, estou pagando para ser premiado. Vê se tem sentido isso. Uma coisa. Então, inventa um monte de prêmio. O ano passado retrasado, eu recebi tanta mensagem de supostos organizadores, dizendo que eu tinha sido escolhido para participar do prêmio da Repimboca da Parafuseta, que eu nunca tinha ouvido falar. Falei, cara, agradeço muito a indicação, mas olha, não conheço, não tenho interesse de fazer esse tipo de investimento. E, lógico, essa é outra mentira, né? Porque é um prêmio de nada com lugar nenhum, porque não tem parâmetro de nada. Então a gente tem que ser responsável, honesto sempre. E só queria voltar um pouquinho à questão do Fábio, e que vocês comentaram da exposição. O que eu acho que pega muito também a exposição maciça é você querer falar de tudo e não falar de nada. Ou seja, o cara está discutindo de futebol, eu entendo de futebol.
Aí amanhã tá falando de medicina, o cara vai lá, não, eu entendo de medicina. Aí no dia seguinte tá falando de direito, não, eu entendo de direito. Aí depois vai falar de festa junina, não, eu sou especialista em festa junina. Aí você olha a semana inteira e você fala, peraí, o cara apareceu a semana inteira se falando de especialista em tudo, afinal de contas, ele é especialista em quê? Então, acho que essa questão da exposição que o Fábio comenta, também tem esse enfoque. Tudo bem, você pode aparecer, ok, mas desde que seja um assunto relacionado à sua área. Não adianta começar a querer palpitar em tudo, porque chega uma hora e fala, peraí, o cara está aí toda hora. Inclusive, tem uma moça que apareceu muito na época da pandemia, agora acho que ela deu uma sumida. Ela começou devagarzinho, todo jornal, de toda a televisão, estava ela lá. Agora vamos falar sobre, sei lá, futebol, Campeonato Brasileiro. Estava ela lá opinando no Campeonato Brasileiro. Eu comecei a olhar e falei, peraí, acho que ela já está passando um pouco do limite, né? Veio para falar de pandemia, de vacina, agora já está falando de política, está falando de... Eu falei, o que ela está fazendo aí? Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão que o Fábio levantou. Lógico, além de tudo que vocês já mencionaram também, mas eu acho que essa questão da exposição tem que dar uma pensada bem no que vale a pena participar ou não, no que comentar ou não comentar, tomar os cuidados que vocês mencionaram, e na nossa área, principalmente, tomar cuidado para não gerar um problema ético depois e acabar respondendo um processo disciplinar. É por eu isso, acho viu? que, Desculpa. eu acho que existe uma exposição. Então, eu acho que existe uma exposição, inclusive, né? Tem uma advogada muito famosa aí, que ela tá nas mídias, tá estourada, tá o tempo inteiro em tudo que é mídia, em tudo que é rede social. E aí, o jeito que ela se veste aparece, a festa que ela promove aparece, e ela continua sendo advogada. E aí, às vezes, você vê alguns posts dela, ela fala palavrão, ela vai para o tribunal de cropped, para quem não sabe, é de barriga de fora, e tá tudo bem, né? Assim, aí, o que eu acho? Eu acho que o direito, ele tem vestimenta jurídica, ele tem um comportamento que é típico dos nossos tribunais. Então, não é assim, você é careta. Não, não é uma questão de ser careta. Pô, quando eu me formei, eu não vou dizer que faz muito tempo, faz pouquíssimo tempo, a gente não podia entrar no tribunal de calça. Verdade. Gente, dali para hoje ir para um tribunal de barriga de fora, eu acho que tudo tem o seu limite. Totalmente. Certo? As pessoas, elas não precisam, a mulher, o homem, não interessa. Você não precisa, como advogado, chamar atenção para você, porque não é você que tem que chamar atenção, é a tese jurídica que tem que aparecer. Então, eu acho que nesse tipo de situação é que, assim, existe um exagero de exposição, por exemplo. Porque, para mim, de advogada mesmo, a gente não vê essa composição. Você vê qualquer coisa, menos a prática do direito. Eu acho que beira um pouco a avacalhação isso, né? Desculpem a palavra. E, assim, foi o que eu falei um pouco mais atrás. Eu não sei qual é o tipo de... Qual é o que para quem que ela quer transmitir essa imagem para quem que ela quer vender algum tipo de serviço. Eu não vou dar palpite porque eu também não quero fazer um comentário sem conhecimento de causa. Eu concordo com o Emerson de uma coisa muito... Eu não gosto, é a mesma coisa da ostentação. No final das contas, ela não vai vender ela não vai ganhar cliente como advogado. Como advogada, talvez não. Tá? Então, quer dizer, o tiro sai pela culatra sempre, esse tipo de coisa. Tá? E vamos falar da exposição, concordo plenamente com o Emerson, é isso. O cara, eu não gosto de, quando assistir jogo pela televisão, eu não gosto nem de ouvir comentarista. Porque, eu estou assistindo o jogo, eu não preciso que alguém diga o que está acontecendo para mim no jogo. O narrador é legal, porque pelo menos identifica os jogadores.
Mas, Sim. sabe, é a mesma coisa. Então, a pessoa está tão preocupada com a exposição sem plano que se torna um especialista em generalidades. E isso é bom para a tua marca. Vamos falar de advocacia. Isso é bom para a tua marca jurídica? Não é. Agora, claro, vamos dizer que essas pessoas eles têm uma pretensão, por exemplo, política. E aí as coisas podem mudar de figura. Sim, porque aí o foco é outro. O foco é outro. Então, é muito de cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Honestamente, a gente tem, dentro da advocacia, não é caretice, não, Raquel. A gente tem parâmetros razoáveis. É claro que eu não concordo com essa história de não podia entrar de calça no tribunal, porque daí era um exagero, né? Mesmo o uso do paletó e da gravata, a gente sabe que não existe uma lei específica que determine isso dentro de um país tropical como o nosso, mas não vamos discutir isso também agora, mas a gente tem que estar sempre preocupado com a questão de urbanidade. Então, TikTok pode ser falta de urbanidade, de descrição, e de cropped a mesma coisa. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Em termos de marketing jurídico, isso é quase um ilícito. Deixa eu te fazer uma pergunta final agora, que eu me lembrei, você falou do TikTok, e tem algumas situações que eles são monetizados. Como é que fica essa questão na área jurídica? Há a possibilidade de ser monetizado ou não? Não. Senão você vai estar vendendo conteúdo jurídico. Mas é você, Emerson, que configura, ou você, ou a pessoa de marketing por trás das suas postagens, que configura isso na plataforma. Isso que eu queria saber. A plataforma não monetiza todo mundo. Existem certos requisitos. Vamos falar então do YouTube, que é uma plataforma que as pessoas estão nos assistindo hoje. Não é todo mundo que o YouTube autoriza que o vídeo seja monetizado. Ok? E evidentemente que para a nossa área de advocacia, o conteúdo ele tem que ser informativo. Então você não está vendendo conteúdo jurídico. A não ser, claro, você escreve um livro, publica e vende. Mas essa monetização subliminar que o YouTube pratica é ilícito. Não dá para fazer. Não recomendo, hein? Não façam isso, não. Configurem direito a sua plataforma. Aqui com a gente tem uma especialista que faz isso para a gente não cair. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente fazendo bobagem sem saber, viu, gente? Sim. Tem pessoas maliciosas, mas eles também não são a imensa maioria. A maioria das pessoas desconhece as plataformas, desconhece os mecanismos, quando se fala de marketing digital, especialmente, e está todo mundo focado no Instagram. Então, vamos falar de marketing jurídico. Duas plataformas que eu entendo maravilhosas para advogado, e eu acho que ainda estão sendo exploradas. LinkedIn, a maior plataforma profissional do mundo. E os advogados estão querendo fazer só postagem no Instagram e no Facebook, sem dar o devido valor para o LinkedIn. E uma plataforma que não sei se vocês conhecem, que é brasileira, que é uma plataforma só de advogados, que se chama Linkley. Não, essa eu não conhecia. Cara, assim, a gente está contribuindo porque eu entendo, eu como um grande defensor da construção de relacionamentos do networking, entendo que o Linkley é uma plataforma fantástica para os advogados começarem a se relacionar entre si, contribuir entre si. Perfeito? Então, a gente tem que começar a olhar para isso também. Por que eu preciso estar lá? Porque eu vou contribuir. Por que eu preciso estar no LinkedIn? Porque talvez o meu público esteja lá. E é tudo uma questão do estudo e da construção desse plano. Por isso que uma vez, no início da minha carreira de estudar o marketing jurídico,
eu falava assim, não, o Facebook, por exemplo, não é para escritório de advocacia. Hoje eu já não afirmo isso com todas as letras, porque pode ser, sim, que para, por exemplo, a faixa etária das pessoas que mais consomem Facebook está entre os 30 e os 45, 50 anos, correto? Uhum. Então significa dizer que se eu quero me comunicar para essa faixa etária, o Facebook é sim uma boa plataforma. Ao contrário de que se meu público, por exemplo, eu sou um cara que trabalha com direito do marketing, vamos supor, o pessoal de marketing mais jovem, você vai ecoar a tua mensagem no Instagram. E é isso a gente tem que olhar. Porque senão eu vou fazer postagem sem nenhum resultado. Sem dúvida nenhuma. É estressante, viu? É estressante. Essa postagem sem fim e você não vê resultado. É frustrante às vezes. Bom, infelizmente, a gente está caminhando para o final do programa. E eu queria, né, que você deixasse os seus contatos. E queria te perguntar o seguinte: para quem está começando, né, para quem está iniciando aí, ou para quem está pensando em iniciar, qual é a sua sugestão para começar no marketing para uma prestação de serviço? Uma pergunta. Vou dar duas, vou responder em dois, tá? Foca onde você quer chegar. Comece pequeno e vá crescendo aos poucos. O que eu quero dizer com comece pequeno? Identifique um nicho de atuação e com a identificação do seu público e vá expandindo aos poucos. E isso serve para qualquer tipo de empreendedor, inclusive para o advogado. Tá certo. Deixa seus contatos. Deixa meus contatos. Esqueci. Para falar comigo, contato@enchendoabanca.com.br. Eu não sei se eu ponho no chat, eu não sei se depois vocês põem nos caracteres, sei lá. Contato@enchendoabanca.com.br. Pode me mandar uma mensagem, eu respondo pessoalmente todas as mensagens, inclusive para as pessoas que vão lá, mandam um currículo, eu ajudo às vezes. Não é o meu propósito aqui, eu tenho grandes amigos que trabalham com esse tipo de coisa, a gente indica, a gente ajuda, mas quem quer identificar essas questões e começar a desenvolver um marketing jurídico assertivo, eu estou à disposição. E, claro, tem as minhas redes sociais, Eduardo Brena, né? Em todas elas vocês vão me achar, Eduardo Brena, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Eu não tenho só o Twitter, que eu acho que não estava difícil de administrar mais alguma coisa. E é muita polêmica no Twitter, né? Estou fugindo das polêmicas. Tá todo mundo fugindo do Twitter por conta disso. Bom, Eduardo, eu agradeço muito a sua participação. Foi realmente bastante ilustrativo, né? É importante que as pessoas conheçam o instrumento que é o marketing jurídico, o marketing digital, e a importância disso na vida de todo mundo. Agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. E até o próximo Fatos em Destaque. Eu também agradeço. Tchau. Um abraço.